bons salários e, logicamente, a sua contribuição era muito maior. Para a gente ter ideia aqui, essa é uma foto de 1989 com o IAP da aposentadorias e pensões, né, os IAPs dos bancários. Né? Olha o poder, né, econômico que os bancários detinham, né, que o IAP dos bancários detinham. Então, logicamente, a assistência à aposentadoria que os bancários tinham através do seu IAP era muito melhor que a assistência à aposentadoria que o IAP dos professores destinavam a eles. Né? A gente continua tendo pessoas excluídas do sistema de proteção de seguro social e nós continuamos tendo, mesmo dentro do sistema de seguro social, diferenças quanto à qualidade da assistência. Depois de 1945 a 1963, nós temos um período democrático. E aí é muito interessante olhar também na história, na internet, fazendo uma pesquisa, né, da importância do desenvolvimento econômico dessa época, ver o que é Juscelino Kubitschek, né, e a sua importância, retira-se a capital do Rio de Janeiro, leva para o interior do país, que é Brasília. Você vê os anos do milagre econômico, que a gente vai ver lá na frente. É muito importante a gente ver esse período também da história do nosso país. Logicamente, né, termina a Segunda Guerra e a partir desse período de pós-guerra, o projeto de industrialização e a utilização das técnicas de planejamento e intervenção do Estado na economia. Nós começamos a ter algumas propostas de viabilização de um projeto nacional de desenvolvimento que busca um embasamento científico para a diretriz de política econômica aplicada. E como nós temos desde essa época vários planos econômicos que vêm, né, e a gente vivencia alguns deles até hoje, né, tentando levar, né, o desenvolvimento econômico como uma garantia de desenvolver o país na sua qualidade de vida. A política econômica desenhada pelos governos a partir da década de 1950 tem o termo desenvolvimento ser consagrado no governo de Juscelino Kubitschek. Né? Ele fala de 50 anos em 5. Né? O que ele faz? Ele tem um projeto de desenvolvimento de nação muito grande. Logicamente que até então no Brasil nós tínhamos uma economia assentada na agricultura, né? E com esse processo de industrialização surgem as grandes cidades, as grandes metrópoles, né? Com seus grandes hospitais, né? Existem as tecnologias de ponta que começam a aparecer nessa hora, né? Todo o desenvolvimento tecnológico que cerca são as ações de saúde em todas as suas áreas. Logicamente, uma incorporação da especialização dos recursos humanos, né? Nós não temos mais os clínicos gerais, mas nós começamos a ter os especialistas nas suas demandas diversificadas, e a assistência torna-se mais cara e o hospital o principal ponto de referência para a busca de um atendimento em saúde. As pessoas querem, logicamente, buscar o hospital porque elas sabem que dentro do hospital, né, está, né, todo o aparato tecnológico e os melhores especialistas. Como a gente ainda vive essa expectativa até hoje. E a gente chega, né, depois da época de Getúlio Vargas, dos 50 anos em 5 da construção de Brasília, ao golpe militar que é feito em 1964. Né? Hoje a gente vê algumas controvérsias em relação a isso, existiu sim, né? É uma ditadura militar que vai de 64. Né? E o que eles fazem? Né? A primeira ação significativa do sistema previdenciário brasileiro ocorre em 1966, 2 anos após tomada do poder pelos militares, e ele faz a unificação dos IAPs, dos Institutos de Aposentadoria e Pensão, e eles constituem o Instituto Nacional de Previdência Social, que é o INPS, que alguns de nós ainda lembram. Né? O que ele faz? Ele não temos mais agora o Instituto de Aposentadoria e Pensão do bancário, o Instituto de Aposentadoria e Pensão do professor, mas nós temos o INPS, que é o Instituto Nacional de Previdência Social, que é válido para todo trabalhador que contribui, para todo trabalhador que ainda é segurado. Nós não temos uma diferenciação em relação ao seguro, nós continuamos como seguro, mas nós não temos mais uma diferença entre os diversos segurados. Ou seja, a assistência do NPS agora ela é igual para todos. E, logicamente, gente, que
que essa uniformização dos benefícios previstos, né, em relação à centralização do poder do Estado, ela contraria muitas pessoas, porque você imagina um Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Bancários, que era o top de linha, né, que tinha uma belíssima atendimento, assistência à saúde, se ver dentro do INPS, que nivela a assistência literalmente por baixo. Ele acha isso muito ruim, ele não gosta, né, dessa diminuição de categoria, vamos assim dizer. E o que a gente acontece nesse período? É por isso que a gente fortalece nesse período a assistência particular, especialmente a partir de 1968, e uma outra modalidade de atenção à saúde, que é sustentada também pela Previdência Social, que são os convênios com as empresas também conhecidas como medicinas de grupo. Surgem as Unimedes da vida, né? As pessoas que tinham IAPs muito bons não gostam da assistência do NPS e passam a valorizar muito o atendimento particular, porque eles tinham dinheiro para isso, e, logicamente, criam as medicinas de grupo, né, porque eles não estão satisfeitos com o seu INPS, eles gostariam de ter mantido, logicamente, a assistência que o IAPs destinavam a eles. Né, aqui, só para a gente ter ideia, né, de quanto dinheiro o INPS tinha, você imagina, né, descontar da folha de todo trabalhador brasileiro uma quantia de dinheiro e colocar em um fundo, é dinheiro que não acaba mais, né, gente? É dinheiro que serviu para financiar muita coisa. A gente sabe que no país a gente não pode contar com essa integralidade das pessoas. Então, aqui só um modelo, né? Surgem grandes hospitais, né, criados, né, mantidos com o dinheiro do INPS. Esse é apenas um modelo, grandes hospitais imensos, né, de muita tecnologia, uma valorização da tecnologia, uma valorização da especialização médica. E, logicamente, surge também o que a gente chama de milagre econômico, que é de 1970. Né? Nós temos aqui o dinheiro do INPS fomentando o grande desenvolvimento do milagre econômico a partir de 1970, né? Que é a indústria, né? Todo mundo lembra, vocês não, né? Logicamente, ficou bastante marcado na história do Brasil a questão de se fabricar o Fusca, né? A primeira indústria de automóveis no Brasil, grandes obras, né, arquitetônicas, a gente tem aqui a Ponte Rio-Niterói, que é um dos marcos, né, das obras da ditadura militar. São grandes obras que custam rios de dinheiro e que eram financiadas, na verdade, com os recursos do INPS. Aqui a Transamazônica, né, uma grande vergonha nacional, né, o que se gastou de dinheiro e que não teve efetividade nenhuma, né, foi se arrastando, uma obra bastante controversa. E, logicamente, também o início, né, das ações da Petrobras, né, a nossa empresa de pesquisa e de fomento na questão do petróleo. Né? O que a gente fala? Né? Que nessa época de 64, né, logo após o milagre econômico, nós tivemos os índices de saúde mostrando uma situação alarmante. Né? Apenas para citar alguns dados, né? A esperança de vida ao nascer na década de 70 era apenas de 52,7 anos. A taxa de mortalidade era de 87,9 bebês para cada 1.000 nascidos vivos. Né? E as doenças infecciosas e parasitórias constituíam uma das principais causas de óbito. Ou seja, o período da ditadura e o INPS não conseguiu fazer com que nós tivéssemos uma saúde de qualidade. Pelo contrário, né? As coisas só foram piorando. Então, durante todo o regime militar autoritário, o investimento na área de saúde foi muito precário. Doenças antes erradicadas voltam a surgir, né, voltam a aparecer. Doenças controladas aparecem surtos epidêmicos. Nós tivemos em 1970 e 72 um grande surto de meningite no Brasil. Né, e isso apavora as pessoas. Logicamente, o saneamento e as políticas de habitação populares foram muito desprezados, né, as grandes cidades não tiveram planejamento, né, e a gente teve todo esse contexto, né,
das políticas de habitação muito mal cuidadas. Logicamente, a gente sabe que teve um aumento da pobreza e principalmente da desigualdade social, que a gente já falou sobre isso. Nesse contexto, né, de contrariedade, de insatisfação, surge um movimento sanitário, ele é extremamente importante, né, ele estabelece uma base de apoio nas instituições acadêmicas com forte respaldo teórico, né, a USP em São Paulo, a Unicamp em Campinas, o Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a própria Escola Nacional de Saúde Pública, né, da Fundação Oswaldo Cruz, a ENSP Fiocruz, e, logicamente, também uma participação do estudante, do movimento estudantil, né, que era bastante ativa naquela época, e, logicamente, o SEBS, que era o Centro Brasileiro de Estudo em Saúde. Ou seja, essas instituições acadêmicas, esse movimento estudantil, esse encabeçamento do SEBS, que era a respeito das políticas públicas de saúde no Brasil, cria um movimento sanitário que ele busca reverter a lógica da assistência à saúde no Brasil, que era feita até então. E ele apresenta, né, 4 grandes proposições para a sociedade debater. Primeiro, que a saúde não é uma garantia por você estar contribuindo, mas sim é um direito de todo cidadão, independentemente se você contribui ou não para o INPS, né, e que não poderia ter nenhum outro critério de discriminação, ou seja, a saúde é um direito de todos. As ações de saúde devem estar integradas em um único sistema, né, garantindo o acesso de toda a população a todos os serviços de saúde, seja de cunho preventivo ou curativo. Nós vivíamos naquela época uma grande dicotomia, né, algumas ações que eram para a coletividade, algumas ações que eram assistenciais, somente para aqueles que podiam literalmente pagar por elas. Logicamente, uma gestão, né, que viesse de uma forma administrativa e financeira dessas ações de saúde, descentralizada para os estados e municípios, né? Brasília é muito longe dos municípios, né? O centro de poder de comando da saúde via ministério não chegava a todos os cantos do país e, logicamente, um país extremamente rico em diversidades regionais, micro-regionais, municipais, locais, como a gente já falou. Então, imagina o Ministério colocando políticas para todos os municípios brasileiros de uma forma igualitária. Logicamente que não funcionava, cada um tem a sua particularidade, cada um tem a sua maneira de verificar quais são as necessidades em saúde. E, logicamente, o Estado, né, devendo promover a participação e controle social das ações de saúde. Nós precisamos voltar a ter, né, as pessoas participando